Imposto de Renda 2015, na edição de hoje o Plano Aberto tira dúvidas sobre como fazer a declaração deste ano. Abril Poético chega a Ouro Preto, projeto que valoriza a cultura de Minas Gerais e de Santa Catarina. Já programou o seu fim de semana? Veja as opções que separamos para você na nossa agenda cultural. Olá! O prazo para declarar o imposto de renda referente ao ano passado termina na próxima quinta-feira, dia 30. Segundo a Secretaria da Receita Federal, mais de 12 milhões de pessoas já declararam o imposto ao leão. Mas a expectativa é que esse número chegue a 27 milhões e meio de declarações. E você sabe como fazer essa declaração? A repórter Águida Martins traz todos os detalhes que podem te ajudar nesta reta final do prazo. Confira. No ano passado, mais de 900 mil pessoas caíram na malha fina por fraudes como omissão de rendimentos e falsas declarações de despesas médicas. E para esclarecer as principais dúvidas do contribuinte sobre o Imposto de Renda 2015, eu converso com a advogada Alessandra Brandão. Alessandra, primeiramente, quem é obrigado a fazer a declaração? Essa questão de quem é obrigado a fazer a declaração está muito ligada com quem tem que pagar o imposto de renda. Mas não necessariamente as pessoas que têm rendimentos tributáveis são as mesmas que têm que fazer declaração. Muitas pessoas que não têm rendimentos tributáveis têm que fazer declaração. Então existe uma lista de pessoas que têm que declarar. As pessoas que têm que declarar são aquelas que têm rendimentos anuais no ano passado superiores a R$ 26.816,55. Além disso, aquelas pessoas que recebem rendimentos isentos ou não tributáveis superior a 40 mil ano também têm que declarar. Outras pessoas que, embora não tenham rendimentos, têm que declarar, são aquelas que participam do quadro societário de empresas. Além disso, quem adquire a condição de residente no Brasil tem que declarar. E aquelas pessoas que têm um patrimônio superior a R$ 300 mil também têm que apresentar a declaração do imposto de renda, mesmo que elas não tenham que pagar o imposto. E Alessandra, e de quem a declaração não é exigida? É preciso obter algum documento de isenção? Então, as pessoas que não preenchem esses requisitos, elas teriam, vamos dizer assim, que fazer uma declaração de isento. Mas essa declaração não existe mais no Brasil. Então, quem não preenche esses requisitos não tem que declarar, não tem que fazer nada. Hoje não tem um documento para isso mais. E existe uma data limite para declarar o imposto de renda? A data limite de declaração do imposto é agora o último dia útil do mês de abril. E com relação à idade limite para declarar o imposto de renda? A gente tem a ideia de que aquelas pessoas que são menores, os incapazes, que eles não têm obrigações tributárias. Mas no direito tributário, os incapazes, eles, mesmo não tendo a capacidade civil, eles são considerados contribuintes dos impostos. Então, os menores, por exemplo, que têm uma renda oriunda de uma pensão por morte, ou que têm bens que os pais colocam em nome dele, ou porque eles herdaram, ou porque foram doados, essas pessoas, eles, embora sejam incapazes do ponto de vista civil, eles têm que apresentar a declaração do imposto de renda, eles têm que ter um CPF próprio, só que quem é responsável por essas obrigações são os pais. E qual que é a diferença, então, da declaração simplificada e a completa? Quando optar por uma das duas? A declaração completa, chamada de declaração por deduções legais, é aquela em que o contribuinte vai ter o direito de deduzir todas as despesas que a lei autoriza. E a declaração simplificada vai abandonar esse sistema de deduções legais, então não interessa as despesas médicas, as despesas com instrução, e o contribuinte vai fazer jus a um desconto simplificado. É como se a despesa dele fosse presumida, vai presumir a despesa dele para fins de apresentação da declaração dele. E Alessandra, como funciona a dedução do imposto de renda? Quais são as despesas que podem ser descontadas? Olha bem.
As despesas com relação à pessoa física, a lei tem uma lista taxativa de despesas que podem ser deduzidas. O universo de despesas dedutíveis é um universo pequeno. Então, as despesas que podem ser deduzidas são: é um valor fixo por dependente, esse valor é um valor de R$ 2.156,52 por ano, é um valor que já é fixo pela Receita, caso o contribuinte tenha dependentes. Além disso, podem ser deduzidas as despesas com instrução, que são aquelas despesas com as instituições, com os estabelecimentos de ensino reconhecidos. Esse valor é limitado, então o governo autoriza que seja deduzido no máximo R$ 3.375,83 com despesas de instrução. Podem ser deduzidas as despesas com a Previdência, tanto oficial quanto a Previdência privada, mas com relação à Previdência privada, há um limite, que é 12% dos rendimentos. E podem ser deduzidas as despesas médicas, e as despesas médicas são ilimitadas. Por isso que existe uma grande fiscalização com relação aos recibos médicos, as despesas médicas, porque o contribuinte pode deduzir as suas despesas e dos seus dependentes ilimitadamente. Além disso, hoje existe a possibilidade de você deduzir a contribuição previdenciária do empregado doméstico. Só que cada contribuinte tem direito a deduzir apenas um CPF, então apenas um empregado doméstico. E mesmo assim esse valor é limitado a R$ 1.152,88. O valor também que o contribuinte paga de pensão alimentícia é dedutível na integralidade dos seus rendimentos. E explica para a gente agora o que é a malha fina. A malha fina é um procedimento de fiscalização. Então, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, você informa todos esses valores para o fisco, para a Receita Federal. E você, nesse momento, não tem que juntar nenhum documento. Então, o fisco, num primeiro momento, confia naquelas informações que você prestou. Pode ser, e a Receita Federal trabalha muito com estatísticas, que algum dado que você lançou, ele não esteja compatível com as estatísticas. Por exemplo, as pessoas jovens, elas não têm despesas médicas elevadas. Então, quando um jovem deduz um alto valor com despesas médicas, existe uma tendência que ele caia na malha fina. Além disso, a Receita hoje é muito eficiente no sistema de fiscalização cruzando declarações. Então, pode ser que também é um motivo muito comum de contribuinte de malha, é que uma fonte declara alguma coisa e ele não declara aquilo na declaração. Então, quando há o cruzamento, há uma incongruência e isso faz com que o contribuinte caia na malha. As pessoas acham que a malha, por si só, já é uma fiscalização e que ele vai ter que pagar um imposto com multa. Na verdade, a malha fina pode resultar num procedimento de fiscalização ou não. O primeiro passo é que o fisco vai chamar o contribuinte para que ele apresente os documentos que dão suporte àqueles lançamentos que ele fez na declaração. E então, quando o contribuinte cair na malha fina, ele que deve procurar a Receita, qual que é o procedimento, Alessandra? Hoje, a Receita está se informatizando muito e isso tem sido feito de uma forma muito ágil. Então, hoje, os contribuintes, eles podem se cadastrar no site da Receita de duas formas. Ou eles têm um código de acesso ou eles fazem um certificado digital. Então, eles acompanham o tempo todo o que está acontecendo com a sua declaração. Principalmente o contribuinte que tem restituição, não recebe a restituição, então ele entra lá no site da Receita com o código de acesso dele e acompanha o que está acontecendo com a declaração dele. Ele vai ser informado, por exemplo, que uma fonte lançou um valor e que ele não lançou. Então, ele vai agendar um horário no próprio site da Receita, vai juntar os documentos e naquele horário que ele agendou, ele entrega os documentos para o fiscal que vai atendê-lo naquele momento. E, Alessandra, para finalizar, quais as punições a quem não declarar o imposto de renda ou declarar em atraso? Então, a pessoa que não declara o imposto de renda, que tem o dever de declarar e não declara,
ela vai estar submetida a uma multa. Essa multa hoje equivale a 1% do imposto devido por mês. E existe um valor mínimo e máximo. O valor mínimo é R$ 165,74 e o valor máximo é 20% do imposto de renda devido. Ok, Alessandra, muito obrigada pela entrevista. E o contribuinte que ainda não declarou o imposto de renda pode acessar a página da Receita Federal. Os programas para fazer a declaração estão disponíveis gratuitamente para download na página idg.receita.fazenda.gov.br. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. O Parque Vale dos Contos recebe no sábado os músicos Tazo Amaral e Laís Moraes. O dueto vai interpretar composições de renomados artistas da música brasileira como Vinícius de Moraes e Milton Nascimento. O show acontece às 8 da noite e a entrada é gratuita. No domingo, o Cine Vila Rica exibe às 6 da tarde a obra Volver e às 8 da noite o filme A Pele que Habito. A sessão dupla faz parte da mostra especial em homenagem ao cineasta Pedro Almodóvar. Todas as apresentações são gratuitas e no nosso blog você confere a programação completa da mostra, que vai até o dia 14 de maio. Este é o último fim de semana para conferir a exposição Solidariedade Mineira na Galeria César Mariana. A mostra revela imagens de manifestações da cultura popular, como procissões, quadrilhas e festas. A visitação acontece de 9 da manhã às 7 da noite e a entrada é gratuita. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Na próxima terça-feira, o Centro de Referência ao Idoso de Conselheiro Lafayette se apresenta no Lar São Vicente de Paula, às 9 da manhã, e na Biblioteca Municipal, às 2 da tarde. A apresentação de música e poesia é promovida pela Liga Ecológica Santa Matilde, em parceria com a Biblioteca Municipal de Ouro Preto. A programação conta também com oficinas e com o lançamento de um livro. As atividades gratuitas fazem parte do projeto Abril Poético, que tem como tema Conexão Minas Catarina. As ações buscam valorizar a cultura de Minas Gerais e de Santa Catarina, fazendo apresentações nas cidades catarinenses de Florianópolis e Itajaí e nos municípios mineiros de Belo Horizonte, Cambuquira, Três Corações, Campanha, Conselheiro Lafayette, Rio Espera e aqui, em Ouro Preto. Para conferir a programação completa do Abril Poético, acesse o nosso blog tvufop.blogspot.com.br. E por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.